Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia! Muito bom dia! Começando, gente, mais uma semana, graças a Deus, é ou não é? E com ela mais uma pílula do nosso amado, do nosso querido Evangelho. E claro, sempre meu desejo de luz, de paz, de harmonia, né? Uma inspiração para que você possa viver a sua semana da melhor maneira possível. Pessoal, hoje eu queria conversar com vocês sobre um assunto que eu confesso que, muito honestamente, eu preferia não falar, né, se fosse possível. Aliás, como vários outros, né? O que simbolizaria a falta da necessidade de abordar esse tipo de assunto. Falar sobre o preconceito num contexto de transição planetária que a gente vive, voltar num assunto tão feio, tão baixo, tão pequeno, que ainda mostra, né, as dificuldades que a nossa alma tem de reconhecer o eu divino no nosso semelhante e vice-versa, infelizmente ainda nos deixa muito tristes. Quantas vezes nós ouvimos falar de histórias de preconceito que mostram exatamente tudo isso que eu acabei de narrar para vocês? Quantas vezes, né, quando a gente abre os jornais, as revistas, nas rodas de bate-papo, a gente começa a observar as diversas formas de preconceito que ainda existem, gente, em pleno século XXI. E você sabe o que mais me assusta, sendo muito honesto, é que boa parte desses preconceitos não vem de pessoas que a princípio seriam, digamos, isoladas da parte espiritual, né? Não vem de pessoas que necessariamente são pessoas que não conhecem os exemplos de Jesus ou que não conhecem os exemplos dos mestres espirituais. Não, pelo contrário, isso é que é assustador. Boa parte dos preconceitos nasce na alma ainda de líderes religiosos, de pessoas estudadas em universidades, de pessoas que deveriam orientar, né, nas escolas, de pessoas bem-sucedidas do ponto de vista comercial nas empresas, no campo da política. É muito triste isso, né? Muito, muito, muito triste. Nós temos diversas formas de preconceito que nós podemos identificar, né? A gente não tem como ignorar isso. O preconceito racial, né, que comete o absurdo de tentar analisar o nível de competência de alguém, de qualificação moral de alguém pelo tom da pele. Nós temos o preconceito sexual, né, que comete não menos absurdo de tentar medir da mesma forma o nível de competência, de congruência, né, de moralidade de um ser humano pela sua orientação sexual. Você tem um preconceito social que faz a mesma coisa, né? Se a pessoa ela é rica ou pobre, se ela nasceu numa determinada região, né, de um país, se não nasceu, ela seria mais predisposta a ser assim, a ser assado, e por aí for, e por aí vai, né? Você tem um preconceito intelectual, ah não, fulano de tal é X, e aí ofende, não, porque não entende nada, porque é difícil demais aprender alguma coisa. Não, Beltrano é que é inteligente. Ah, e não, ele é muito inteligente, porque ele é assim que ele é assado. E a gente se esquece, meus amigos, que na condição de espíritos eternos que nós somos, né, criados por Deus para a eternidade, todos nós estamos visitando diversas experiências existenciais no decorrer da nossa história. Isso significa dizer que o pobre de hoje é o rico de amanhã, o rico de hoje é o pobre de amanhã. Tome cuidado. Isso quer dizer que o heterossexual de hoje fique tranquilo com relação a isso. Se não foi o homossexual de ontem, pode ser o de amanhã, né? Na sua transição de identificação com as polaridades sexuais. Isso quer dizer que muitas vezes a pessoa que hoje é submissa a alguém autoritário, se não vigiar, pode se tornar o autoritário de amanhã, mas certamente o autoritário de hoje vai acabar sendo submisso amanhã para entender o tipo de atitude que assim o possui. E é lógico que aquele que gera preconceito com a questão racial, não raro, reencarna num determinado local que vai sofrer preconceito. E aí você tem também o preconceito em relação, né, ao machismo, né, no caso, ao feminismo, que você pode ter preconceitos mútuos aí, né, você muda as palavras, mas hoje tem muitas mulheres que têm preconceito com homens, embora a gente tenha ainda muito mais homens com preconceitos com relação às mulheres. Então, assim, toda forma de preconceito, amigos queridos, infelizmente, denota falha grave da nossa percepção espiritual do eu divino do outro. Gente, nós não somos a nossa condição transitória de hoje. Nós estamos.
Então, a vida, né, ela é um constante movimento. Você jamais é capaz de apontar o dedo para alguém tendo preconceito com relação a alguém sem tê-lo consigo próprio. Sabe, nós ferimos profundamente a lei divina quando a gente deixa qualquer tipo de preconceito crescer no nosso coração. Então, não sei se isso assim adianta publicamente, né? Mas eu falo, já disse isso diversas vezes e fico muito feliz, sabe? Pelo menos na minha casa, nós temos todos os tipos de pessoas que sofrem preconceito. A gente tem pessoas pobres na minha casa, nos institutos, onde quer que a gente passe, né? Nós temos pessoas muito pobres que trabalham conosco, mas muito ricas também. Tem pessoas negras, brancas, até brincava, né? O pessoal fala, porque tem que ter cota para pessoas negras. No Instituto, durante uma época, a gente brincava internamente, era uma piada interna, não tem que ter cota para branco, porque tinha muito mais negros trabalhando conosco, graças a Deus. Nós temos amigos homossexuais magníficos que fazem um trabalho gigante de disseminação do trabalho do bem, do mesmo jeito que eu os tenho, né, heterossexuais. Nós temos pessoas que têm dificuldade, né, cognitiva, deficiência cognitiva, né, que nos inspiram a vivenciar uma vida com muito mais respeito, e também pessoas extremamente inteligentes ao redor. Pessoas de todas as religiões, inclusive quem já foi às nossas palestras sabe, os ateus são muito bem recebidos, os agnósticos são bem recebidos no meio dos religiosos. Porque, meus amigos, o amor é que cura. Apenas o amor é que cura. Cuidado com a forma de preconceito que ainda abriga seu coração, porque ela pode estar te aprisionando e você não se deu conta disso ainda e acaba pagando um preço muito caro por causa desse tipo de equívoco, tá bom? Então, assim, com todo respeito e carinho, eu espero, né, não precisar falar muito ainda sobre esses tipos de assunto, embora eu saiba que ainda vamos ter que falar a respeito dele. Mas é uma vergonha, você não acha não? Eu acho uma grande vergonha. Tomara que você identifique o tipo de preconceito que ainda te aprisiona e comece a trabalhar dentro da sua alma para se libertar dele, se realmente você leva o crescimento espiritual a sério. Tá bem? Um beijo grande no seu coração e deixa eu fazer um convite especial. Esse é especial, hein? Gente, você quer nos ajudar a traduzir as pílulas do Evangelho? Faz tempo que eu não convido vocês aqui para isso. Essa é uma das tarefas mais desejadas e valorizadas por nós aqui, né? São os tradutores da pílula do Evangelho, são aquelas pessoas que pegam a pílula em português, entram no nosso time e vão traduzi-las para diversos idiomas. Então a gente tem hoje tradutor para espanhol, para inglês, para francês, né? Para alemão, para um monte de idiomas diferentes. Normalmente ou são nativos ou brasileiros que se especializaram no idioma, gostam da pílula e querem fazer parte desse time. Então, assim, vem trabalhar junto com a gente, é? Vem trabalhar junto com a gente. Eu vou divulgar no banner o link para vocês entrarem em contato, para fazer esse contato conosco e trabalhar nesse projeto maravilhoso que a nossa amada Dani coordena lá dos Estados Unidos para a gente, né? Que traduz as pílulas hoje para praticamente 90% dos idiomas conhecidos. Olha que trabalho colossal. Por isso que a gente alcança mais de 150 países por causa do trabalho lindo dessas pessoas. Então, eu quero te convidar, vem fazer parte do nosso time, né? Fazer o bem, ajudar a semear o bem. Depois eu vou contar a história dos tradutores, de como que esse trabalho da tradução modificou suas vidas, tá bom? Então, beijo grande no seu coração, muita luz e paz, vem fazer parte da nossa equipe. Qualquer coisa, faz contato com o Instituto, manda mensagem para a gente, que a gente direciona, né, para vocês falarem com a Dani e ela vai orientar vocês em tudo que for necessário. Tá certo? E olha, quinta-feira agora, encontro marcado, hein? Lives diárias, já tá sabendo? Pois, meu Deus, vou acordar mais cedo ainda. Toda quinta, ou todos os dias, pela primeira vez eu vou fazer isso. Lives diárias, a gente vai começar a nossa série Espiritualidade e Riqueza, ao vivo, 7h15 da manhã, a partir desta quinta-feira, 7h15 da manhã, no nosso Instagram e no canal do YouTube. Vai ser maravilhoso, imagina só quanto conteúdo a gente vai compartilhar juntos para você começar bem o seu dia. Todos os dias, agora no mês de fevereiro. Começa quinta-feira agora. Um beijo grande no seu coração, luz e paz, e você já sabe. Ou se sabe, até breve, até muito, gente, muito breve.